objetos amaldiçoados, casas assombradas, sons que eu não consigo explicar. O que vem a ser isso? Com vocês, Objetos Amaldiçoados, parte 2. Solta a vinheta! Vimos no vídeo passado que algumas coisas a ciência consegue explicar, né? Explica, define, mas o que nós não explicamos, por exemplo, o fato citado que aconteceu com Dagon, mover de Deus, poder de Deus, né? Sobrenatural de Deus. Deus cura, Jesus andou sobre o mar abriu para Moisés, e isso é o sobrenatural de Deus, acima da esfera natural, acima daquilo que nós podemos compreender. Vamos então aprofundar um pouco mais nisso. Se parar para pensar, José e Moisés, que no caso Moisés cresceu no berço do satanismo moderno, e José passou muitos anos no local também que é o berço do satanismo moderno, cheio de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, de espíritos territoriais, de demônios, de portais dimensionais. Você não observa na vida desses dois homens, tanto José quanto Moisés, nada ligado a Moisés teve medo da assombração. José estava com medo porque o palácio que ele morava era mal assombrado e tinha a maldição da múmia. Não tinha isso. Mesmo quando Moisés depois está no deserto, a grande preocupação de Moisés não era com a maldição da múmia, era com Faraó. Né? O medo deles era com o exército de Faraó. Então o medo deles, o receio deles, a batalha deles era algo muito real, muito concreta. Não era uma coisa abstrata, paralela. Era concreta, era verdadeira. Então o medo deles não era um encantamento. Imagina só, Moisés saiu do Egito. Então Faraó detinha muitos poderes. E os magos, os bruxos do Antigo Egito eram caras muito poderosos e conhecedores de alta magia. A gente vai mostrar biblicamente isso. Mas Moisés não teve medo de nenhuma maldição. Você acha que não teve maldição contra Moisés? Você acha que os feiticeiros não fizeram nem encantamento contra Moisés para que ele tivesse chagas, para que ele sofresse, para que ele morresse? Fizeram. N. Você acha que não fizeram contra mim? Vários. Maldição sem causa no encontrapouso, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Então, um exemplo clássico que nós temos aqui de, a maldição, o demônio, é Moisés. Moisés não teve demônio, não teve maldição de múmia, é José, não teve demônio, não teve local assombrado, né? Vamos entender então, né? A grande problema de José não era o fantasma, não era o demônio, eram seus próprios irmãos que lhe entregaram. O problema de José foi Potifar. O problema de José foi a esposa de Potifar. O problema de José foi o padeiro que se esqueceu dele. O problema de José foram esses, né? Não foi o demônio, não foi a múmia, não foi a maldição. Olha o que a Bíblia diz, João 1, de 4 a 5. 4 a 5. Nele estava a vida, nele quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas. Ou seja, não existe trevas quando a luz chega. Quando você ilumina algo, a escuridão se afasta. A escuridão se afugenta. Se você está na luz, você está em Cristo, você não precisa temer. Tá? Não há o que temer. A Bíblia, seja corajoso, não temas, eu estou contigo. Quantas mensagens assim nas Escrituras? Não temas, estou contigo. Provérbios 26, 2, olha que extraordinário. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Maldição sem motivo, ou seja, para colar uma maldição, ela tem que ter um hospedeiro. É que nem eu falar com o walkie-talkie com uma outra pessoa. Tem que ter o emissor e o receptor. A pessoa tem que estar no mesmo canal, né? Senão não pega, senão não vai haver diálogo. É que nem eu pegar um carrinho e controle remoto. O controle remoto tem que conversar com o carrinho, né? Com a antena do carrinho. O meu controle remoto tem que conversar com a TV, né? Com o DVD, porque senão não funciona. Então, se o receptor e emissor não estiverem alinhados, vibrando, digamos, na mesma frequência, que é um caso do demônio de feitiço negativa, feitiço não pega. Feitiço mandou contra você. A alegria do Senhor é minha força. Nada me separará do amor de Deus. Acabou, não tem feitiço. Acabou, não teve feitiço contra Moisés. A Bíblia tem maldição sem motivo justo, não pega, não funciona. Tá? Para funcionar precisa de uma legalidade. Se você é amargurado, se você é uma pessoa ingrata, se é uma pessoa cheia de ódio no coração, se é uma pessoa egoísta, avarenta, mesquinha, soberbo, orgulhoso,
esse o feitiço pega, tá? Esse funciona. Aí sim você tem muito motivo para ter medo, mais do que você imagina. Aí a desgraça vai de mal a pior na tua vida. Porém, parênteses, no caso de Jó, que nós falamos uma vez, Deus pediu permissão, no caso o que aconteceu? A fé de Jó foi renovada. Então existem vales que Deus permite que você atravesse para que você cresça. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, nada fica fora desse tudo. Então se eu sou justo e o justo viverá pela fé, eu estou no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão me seguir. E mesmo as coisas que eu não compreendo, que aparentemente estão dando errado na minha vida, elas estão corroborando para o meu crescimento. Como eu já falei em outros vídeos, existem tempestades que te levariam a praias que você jamais chegaria sem elas, né? Então as maldições só alcança quem valoriza a maldição, quem acredita na maldição, porque o seu psique faz muita coisa, sua psicologia faz muita coisa, né? Ou quando você tem uma brecha, quando você tem uma legalidade. Olha só o confronto que Moisés teve com os magos do Egito e notem que esse confronto não foi pequeno. Foram forças muito poderosas que estavam em ação. Foi uma guerra incrível, narrada nas Escrituras. A gente lê e acho que nem percebe a dimensão dessa guerra, né? Então Moisés e Arão foram, olha só, então Moisés e Arão foram a Faraó. Faraó era um cara muito poderoso. Foram ao presidente, né? E fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Para mostrar o poder de Deus, pegou uma vara de madeira e jogou no chão. Ou seja, a matéria se transforma, houve uma transmutação da matéria. Matéria, né, a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao seu quadrado, tá? Eu acho que eu comentei uma vez a aceleração da luz, a luz não tem aceleração, a velocidade dela é contínua. Então a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao seu quadrado. Então essa é a equação da matéria, né? Então o que aconteceu? Deus ele transformou a matéria, um pedaço de madeira inorgânico num ser vivo, numa serpente. Olha que poder, mas isso é transformar uma cadeira num gato. Foi o que Deus fez. Esse poder não é pequeno. Está dando uma amostra para Faraó e seus servos. Eu sou Deus, eu posso criar, eu posso fazer qualquer coisa. Só que repare o que acontece. E Faraó também chamou sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram o mesmo. Repetiram a façanha, transmutaram a matéria. Veja bem, o diabo não tem poder de criar coisas. Criar é só Deus que faz. É você criar algo do nada absoluto. Mas aqui os magos do Antigo Egito conseguiram transmutar a matéria, assim como Deus fez. Ou seja, o diabo conhece esses segredos. E ele usou, drenou o poder deles através daqueles magos, grandes bruxos, grandes feiticeiros, aliança com grandes e poderosos principados e espíritos territoriais, né? Então, eles fizeram a mesma coisa. Nota que esse poder não é pequeno? Não é pequeno. Ninguém está brincando aqui de fazer sair o coelho da cartola, né? E os magos do Egito tiraram o coelho da cartola. Não. Foi uma coisa de verdade, não foi mágica, foi magia, foi bruxaria, foi encantamento, e olha que poderoso que foi. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpentes, mas a vara de Arão tragou as duas varas dele. Então eles jogaram duas, você fez uma serpente? Pois eu faço duas. E a vara de Arão, transformou numa serpente, engoliu as duas serpentes dos magos. Aí o faraó ficou com aquela cara de juca, porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha falado. Um pouquinho mais à frente, novamente Deus vai se manifestar. Deus chama ali Moisés, Arão, vamos conversar de novo. Vamos aumentar o poder? Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, podre, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize Arão, toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim como em vasos de madeira onde eles estocavam água, era a caixa d'água deles, como nos de pedra. Então toda a água que existia no Egito ia se transformar em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a sua vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó. Faraó estava vendo. E diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Vai dizer que esse poder é pequeno. É grande, né? Transformar a água em sangue.
transformar a água em vinho e agora transforma a água em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Êxodo 7, de 10 a 22. Ou seja, de novo, os magos, os bruxos, os feiticeiros conseguem replicar aquilo que Deus fez. Veja que o confronto espiritual aqui é muito grande. Veja que a batalha espiritual está interferindo no natural, né? Está interferindo na saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas. Existe um confronto. Então o demônio pode causar estrago, ele pode fazer apodrecer uma coisa na sua casa, né? Ele pode lhe causar uma doença, sim, com a permissão de Deus, ou quando você está na legalidade, e a doença que o diabo causou, ele tem o poder de tirar, por isso existem curas falsas. Então ele colocou uma doença, plantou uma doença numa pessoa, que tinha legalidade, tinha brecha, maldição sem causa não encontra pouso. A pessoa ficou doente, aí vai o feiticeiro lá e ora, ou o falso profeta e ora, e a pessoa foi curada, e tem exame para mostrar, tem o documento médico para mostrar, o antes e depois. Deus fez um milagre. Não. Embuste, enganador, pai da mentira. O milagre ele tem que vir carregado de amor, né? Eu vejo testemunhos, as pessoas, eu fui curado, que bênção, tá bom, o que você está fazendo agora? Já que Deus te deu mais uma oportunidade, quem você ajuda? Quem você socorre? Né? O que você está fazendo da sua vida? Você ora mais? Você jejua mais? Você se aproximou mais de Deus? Não, não. Engraçado, né? Como a ingratidão em nosso meio, né? Aí continua, a batalha continua. E o Senhor falou a Moisés, vá a Faraó e diga, assim diz o Senhor Deus, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. E o Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão, entrarão em seu palácio, imagina que loucura, e no seu quarto e na sua cama. Para pensar disso. Para pensar, rã na sua cama, rã no seu quarto, rã no seu banheiro. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e de seu povo, dentro dos seus fornos e das suas amassadeiras. Tem rã em todo forno, tem rã em todo lugar, não tem como fugir da rã. As rãs subirão em você e os seus conselheiros em seus conselheiros em seu povo. Ou seja, não era para causar um dano, era para causar um desconforto. Né? Deus vai falar, vou colocar um monte de serpente venenosa, um monte de aranha venenosa, né? Quem tinha aracnofobia já morria. Mas foi rã, é um serzinho que não representa, não oferece perigo para você. Mas imagina uma praga de rãs, imagina uma infestação de rãs, não é uma coisa fácil de conviver, vamos combinar, né? Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, e cobriram a terra do Egito. Mas, olha só, os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram de novo. Eles conseguiram influenciar na natureza, influenciaram no ecossistema, vê que esse poder não é pequeno, transformaram a matéria. Olha o nível de poder desses demônios. Né? Imagina só, num ritual de feitiçaria, de repente faz aparecer rã, a cadeira vira um leão, vira uma onça, e não é truque, é para valer, é de verdade, né? Então, as águas mudam de cor, você está bebendo água, de repente, pá, ficou cor de sangue, feitiçaria, bruxaria. Nota que esse poder não é pequeno, é um poder intimidador, né? Mas Moisés e Arão não se intimidaram. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor, para que tire essas rãs de mim e do meu povo. Não aguento mais ver rã. Não aguento mais ver as rãs. Eu estou ficando com rãfobia. Eu acho que deve ser assim o nome. Não sei. Né? Então deixarei o povo ir e oferecer esses sacrifícios ao Senhor. Ele estava tão desesperado. Eu faço o que você quiser. Tira essa rã daqui. Moisés disse a Faraó, tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó, amanhã. E Moisés respondeu, será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas os que estão no rio. Depois
que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, que enviaram sobre a Faraó. Olha que poder da oração também, hein? E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montões e por isso a terra cheirou mal, começaram a apodrecer. Mas quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão. Quantas pessoas fazem voto diante de Deus, depois está na zona de conforto e esquece a Deus? Mas Deus não esquece de você. E não esquece o seu voto também, né? Não deu mais ouvidos a Moisés, conforme o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a tua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Imagina o Egito. Quanto pó, que não tinha uma região desértica cercada de areia. Imagina o pó que não fica. Deixa a sua casa sem limpar uma semana, 2 semanas, já acumula pó. Imagina no Egito, devia ter areia em tudo quanto é lugar, né? Na praia já é assim, imagina no Egito, que tem ventos, tempestade de areia e tudo mais. E transformará em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. E todo o pó de toda a terra do Egito se transformou em piolhos. A situação estava feia. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, das artes mágicas, de bruxaria, de feitiçaria, não conseguiram. Não conseguiram, está escrito. E não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Ou seja, o adversário reconhece até onde ele pode ir. Sabe, o diabo ele sabe até onde ele pode ir. Existe uma linha, existe um limite aqui. Esse limite você dá mediante a legalidade que você oferece. Ou Deus permite para te lapidar a fé. Paulo foi muito atacado, mas ele diz: tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo, nada vai me separar do amor de Deus. Então você tem que estar no centro da vontade de Deus. Ali sim é o local seguro para você. Então o próprio demônio tem seus limites. E a partir daqui o demônio leva uma surra. E as 10 pragas são manifestas de maneira incrível, extraordinária e sobrenatural. E o povo foi liberto. E mesmo quando eles não sabiam o que fazer, soldados atrás, mar à frente, Deus fala: aquietai-vos. Por que vem até mim? Há momentos que você não tem que fazer nada. Certas batalhas são do Senhor. Entrega para Ele. Entrega para Ele, porque o jugo dele é leve, é suave, e o mar vai abrir sim, e Deus vai acalmar a tempestade, e as coisas vão passar. Tudo passa nesse mundo, né? Aí os magos e os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos disseram isso é o dedo de Deus. Esse é o dedo de Deus. Então se o dedo de Deus fez isso, pim, no Egito, imagina que não faz a mão de Deus sobre a sua vida. Imagina que não faz a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Imagina que não faz Jesus Cristo, né, nas nossas vidas, né? É algo extraordinário, né? Está em Êxodo capítulo 8, de 1 a 19. Então é importante pontuar: a luz prevalece sobre as trevas sempre. Não precisa ter medo de casa mal-assombrada, porque você entrou onde pisa a planta de seus pés é terra santa. Claro, você não vai lá desafiar o demônio, não vai tripudiar, não vai brincar, não vai tentar a Deus, tá? Vamos balizar as coisas, mas você não precisa ter medo, não precisa ter medo. Se tiver que entrar num local, todo mundo, essa casa, não, entrou você, a luz prevalece sobre as trevas. Senhor, abençoe esse local, onde pisa a planta de seus pés é terra santa. Se você tiver autoridade para pedir, porque se você não tem uma vida condizente com o seu discurso, é evidente que os demônios vão te solapar, vão te atacar, vão te retalhar, te rechaçar, evidente. Então, quer dizer, eu já morei em muitos locais e no início, até a gente relata em Guerreiros da Luz, teve algumas ações sobrenaturais no apartamento que a gente morava. Teve ações sobrenaturais ali, porque eu estava aprendendo a guerrear. Eu não tinha desenvolvido autoridade espiritual. Eu era imaturo na fé. Então, enquanto você é menino, claro, o demônio te assusta, né? Você, menino, tem medo do escuro. Mas quando você conhece a verdade te liberta. Quando você se preenche com a verdade, você se reveste de autoridade. Quando você atravessa desertos, fogem em você soldados. Então, aquilo ali foram tanques de lapidação. Eu vi o sobrenatural. Chega um momento, o que eu faço? Eu perguntei isso para um pastor. Ora, Daniel, jejua, orava, jejuava, lia a Bíblia, fazia tudo. Mas eu mentia. Mentia mentira na minha vida.
Não tinha uma vida cristã legítima. Tinha muitos erros que eu aprendi com o diabo, com a irmandade, que eu continuava repetindo. Era um padrão. Eu tive que quebrar esse padrão na minha vida. Eu tive que trazer uma linha divisória na vida. A partir daqui, eu não quero errar mais. A partir daqui, eu vou aprender com os meus erros. E se eu errar, eu não vou repetir esse erro. Né? É como Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais, não cometa de novo esse erro. Olha a tragédia que chegou, mulher. Quase que te apedrejam, quase que você morre aqui. Né? Então, há momentos que a gente vai passar para seu crescimento. Às vezes Deus permite isso para o seu crescimento. Uma vez, eu estava treinando uma pessoa e essa pessoa estava com dificuldade de saber o que é discernimento. Como assim discernimento, né? Como é que eu consigo perceber a força maligna? E aí, com uma permissão de Deus, vamos pontuar também, deixar muito claro, colocar o esteio aqui, com uma permissão de Deus, eu passei de carro em frente à base da Irmandade em São Paulo. O que aconteceu? Na mesma hora, eu não disse aonde era. Entrei na rua, essa pessoa começou a sentir mal, começou a sentir arrepios pelo corpo, ânsia de vômito, tive que parar o carro, começou a vomitar, né? E saímos de lá. Aí eu falei, não disse qual era o endereço, a pessoa ficou tão mal que se perdeu no horizonte ali. Aí eu falei, tá vendo? Isso é opressão. É isso que Deus está te dando. Não quer dizer que a próxima vez você já sabe o que é. Então você tem que se revestir mais de Deus. Você não vai sentir a presença de demônio, você vai vomitar. Não. Né? Você não vê Paulo vomitando quando vê o demônio, você não vê Jesus vomitando quando vê o gadareno, lá cercado de demônios, uma multidão de demônios nele. Falou com autoridade, mas aquela pessoa precisava aprender, estava no estágio de aprendizado. Infelizmente não aprendeu, né? Mas eu quis ensinar, quis mostrar. Então, como ela tinha muita legalidade, muita brecha, o demônio tripudiou. Né? Mas Deus permitiu para mostrar, tá vendo como eles podem te tocar? Sua vida não está santa. Tá vendo como eles podem fazer mal a você? Poderiam te colocar uma doença agora, sua vida não está santa. Você poderia sentir uma presença demoníaca, uma sensação, uma opressão, mas não ficar desse jeito prostrado. Então Deus estava dando um ensinamento para aquela pessoa que, lamentavelmente, a pessoa não aprendeu. Então, veja, gente, a luz prevalece sobre as trevas. Não precisa ficar preocupado com o objeto amaldiçoado. Se você tiver a direção e ungir significa santificar, separar. Você unge. Você não precisa necessariamente... Tem coisas que realmente vão te incomodar. Esse quadro está me incomodando. Toda vez que eu entro, me incomoda. Joga fora. Seja desprendido, sabe? O seu tesouro não está aqui, está no céu. Joga fora. Está te incomodando, joga fora. Acabou. Né? Destrua. Né? E não vou te aconselhar você ter um quadro do Giovanni Bragolin na sua casa, por exemplo. Não tenha. Né? Então ali não está me incomodando, jogo fora. Agora isso aqui não é que me incomoda, mas parece que depois que entrou em casa eu estou sentindo mal, sentindo sonhos, pesadelos. Vai lá e unge o objeto. Senhor, cancela qualquer encantamento, qualquer coisa que tenha nisso. Acabou, anulou. Vai ser só um objeto. Vai ser só um objeto. Se você tiver autoridade para ungir. Para ungir tem que ser ungido. Para ungir, separar, santificar, você tem que ser uma pessoa separada, uma pessoa santificada. Porque senão a sua unção é inválida, ela é nula, ela é neutra, ela não funciona. Você pode então ungir o objeto. Acabou. Né? Simples assim. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. A Bíblia diz isso. Deus é maior, né? Deus é muito maior. Então, meu irmão, minha irmã, anda na luz. Seja grato a Deus pelas coisas que Ele te dá. Não reclame. Sabe, Deus não abençoa o murmurador. Aquele povo perdeu a bênção no deserto, geração de Moisés, porque murmuraram, porque reclamaram demais. Ame a Deus. Honre seus líderes verdadeiros. Honre aqueles que derramam sobre você a palavra de vida, né? A fonte limpa. Honra esses. Lembra da gente nas suas preces, lembra da gente nas suas ofertas voluntárias. Ajude ao próximo. Estenda a mão. Você vai ver que extraordinário que é você ser um doador. Você se sente vivo quando você ajuda alguém. Deus me usou. Que bênção, que maravilha. É melhor dar do que receber. Experimente isso. Não há o que temer. O terror mesmo vai acontecer na sua vida só se você estiver longe do amor. Longe da fonte de luz você entra em trevas. Porque no amor tudo colabora. O amor jamais acaba, diz isso, né? E que esse amor possa te revestir, possa te proteger, possa te inundar. Então não fica com medo de casa assombrada, de presença. A presença pode ser algo da sua psique e pode ser algo relacionado a entidades. Pode ser as duas, tá bom? Então descarta primeiro, né?
busca um psiquiatra. Às vezes você pode estar ouvindo voz, poxa, a esquizofrenia faz com que você ouça a voz. Então aquele rapaz que promoveu aquele assassinato em Amityville, ele não foi possesso por um demônio. Depois a lenda urbana se espalhou dizendo isso. Mas ele era uma pessoa esquizofrênica, ele era uma pessoa perturbada, ele escutava voz. Está escutando voz? Está vendo muito vulto? Não tenha vergonha, procura um psiquiatra. Descarta as causas naturais, depois você coloca na mesa as espirituais. Mas lembra, o Senhor é contigo por onde quer que andares, a luz prevalece sobre as trevas e maldição sem causa não encontra pouso, tá? Não encontra pouso. Não dê argumentos para o diabo tocar a sua vida. E se tocar, você sabe que você está sendo como Jó, você está sendo como Pedro, na permissão de Deus para o engrandecimento dele, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.